Galera, boa tarde, canal Vida de Caminhoneiro aqui, fazendo um bate-papo aqui com o motorista Bandeira, né? José Bandeira. José Bandeira. Assim como Bandeira mesmo. É. E José Bandeira, fala aí. Bandeira, fala aí pra nós aí um pouquinho da vida tua, da vida nossa. Fala específico da tua, de caminhoneiro. Já tem quanto tempo aí de profissão? Fazer 13 anos, né? Tem 12 anos, desde 2010. Quer dizer, tem um tempinho um pouco antes aí. É, né? E já passou muitas coisas difíceis na estrada ou nunca passou assim dificuldade? Dificuldade passa, a gente sabe que passa. Dificuldade tem todo dia, né? É um leão todo dia pra matar, né? Tu é casado? Sou. Hoje eu tenho uma pessoa. Estamos juntos aí há 7 anos, vai pra 8 anos já, né? Eu sei. Aí eu a conheci na época que eu trabalhava na transportadora lá de Xaxim, Santa Catarina, transportadora de lá. Rodava pra minha região lá no Recife. Sou de lá do Recife. Eu falo Recife, eu sou natural de Paulista, região metropolitana. Então tu é paulista de Pernambuco, né? É, Paulista, Pernambuco. É coladinho em Olinda ali, Paulista. Eu não conheço não, mas já vi falar. Sou de lá, sou natural de Paulista. Moro em Igaraçu. Eu sei. Tu já foi dono de caminhão? Não, nunca tive caminhão, não. Não? Mas hoje Sempre tu acha trabalhei. que compensa ainda trabalhar de motorista de caminhão? E na tua visão, é melhor trabalhar de empregado ou ter o seu próprio caminhão? Olha, te falar entre trabalhar de empregado ou ter meu próprio caminhão, eu nunca tive meu próprio caminhão. Então assim fica meio complicado dizer. Agora, pelos relatos que eu ouço dos colegas aí, que são proprietários, donos de caminhão, tem um outro aí que ainda está conseguindo sobreviver, que está com as contas em dia, está um pouco tá difícil, mas está levando o negócio. Já tem outro, né? Que a situação está ainda mais desconfortável, né? A questão do preço dos combustíveis, isso tudo aí, os frete baixo. Frete baixo, manutenção de caminhão não é barata, né? Principalmente na estrada. Caminhão quando quebra, os caras aproveitam, olham logo a placa, vê de onde é, para meter a faca. Tem isso, não tem, cara? Tem. Esse caminhão é de tal lugar, Principalmente não roda muito por aqui, então vamos aproveitar a oportunidade que de os caras veem que é um caminhão de uma empresa grande, que eles veem que tem muito caminhão rodando, eles aproveitam mesmo para enfiar a faca. Mas aí, como se trata de uma empresa grande, e o camarada, às vezes, ele tem uma situação financeira confortável, ele não se importa muito não. Mas para o camarada que tem um caminhãozinho só para sobreviver, eu acredito que esteja bem complicado. Eu vejo relatos bastante dos colegas que são proprietários. Me fala uma coisa, a questão como tu falou aí, do combustível caro, isso aí é que está mais dificultando para eles, né? É a questão da alta do diesel, né? Do combustível, né? Essa questão aí, ela é uma questão que envolve aí o poder político, né? A questão do poder político. E é uma briga de cachorro grande aí. Mas cachorro grande sem vergonha também, né? Cachorro grande e sem vergonha, porque eu acredito assim, a partir do momento que o país ele é autossuficiente em petróleo, não tem porquê nós termos dificuldade para ter o acesso a esse produto, né? Concordo. A partir do momento que o país ele é autossuficiente em petróleo e que nós deveríamos ter uma política de preços baseada no real, já que o produto ele é produzido em real, ele é extraído em real, deveria ser vendido em real, não? Para nós aqui interno, né? O consumidor interno, falo do consumidor interno, não tem porquê o produto está sendo vendido na taxação do dólar. Também é uma boa observação isso aí, porque eu vejo as pessoas, a sociedade fica só brigando, subiu o petróleo, subiu a gasolina, não sei o que, o frete não sobe, mas eles não veem que isso, me parece que é uma negociação com as pessoas lá de fora, de outros países, que eles vendem no dólar para lá e vendem no mesmo dólar para nós aqui, mas sendo que nós ganha real, né? O que acontece é o seguinte, como eu estava explicando, o país ele passou a ser autossuficiente em petróleo, né? Mas nós sabemos que não temos refinaria suficiente para refinar todo esse petróleo. E uma parte é mandada para fora, refinada lá e trazida de volta para cá. Tu acha isso justo?
eu acho errado. A partir do momento que iniciou-se a construção das refinarias, não tinha que se privatizar. Por que os outros países de primeiro mundo eles não privatizam a riqueza deles? Eles não privatizam... por que a Rússia não privatiza o gás dela? Por que a China, a Ucrânia, os Estados Unidos, eles não privatizam, eles não vendem a riqueza deles? Porque um país que quer ser potência, que quer ser grande, que quer ser soberano, independente financeiramente, ele jamais vai vender o que tem de mais precioso, que é a sua energia, né? E o petróleo, quer queira, quer não, apesar de ser um combustível fóssil, então, igual eu tô te falando aí, que o petróleo ele não deixa de ser energia, né? E todo país que quer ser soberano, que quer ter sua soberania, seu lugar e autonomia, ele necessita sim de ter o controle de suas riquezas, de suas reservas, né? E no caso aqui, o que tu vê aqui, que aqui no Brasil eles não têm controle da sua própria riqueza, né? Porque cada um que entra, chega lá, auto-intitula-se dono e diz, não, vou vender, e vende para o consumidor, para o investidor estrangeiro, ou privado interno mesmo, que está ali, que está fazendo lá dele, que está em busca do lucro acima de tudo, né? É o capitalismo selvagem. No bem-estar da sociedade, né? É o capitalismo selvagem, né? Você vê a venda da BR Distribuidora, a coisa como que foi feita, né? Aquilo ali, para mim, é um crime de lesa pátria. Entendeu, Gil? Isso é verdade. Eu concordo sim. Porque eu vejo assim, como tu falou, cada administrador que entra aí no poder, bem como os presidentes aí, que eu não vou nem citar o nome dessas tranqueiras ruins aí, mas eles se intitularizam como se fosse dono mesmo, né, do país, dono das coisas, né, que é da União, e eles pegam e vendem, né. O pessoal, eu acompanho isso desde 2096, né, quando privatizaram a Vale do Rio Doce, né. E tem pessoas assim que assim, apoiam as privatizações. Privatizaram a Vale do Rio Doce, e aí? Melhorou em quê? Para quem? Pro país. Para quem? Melhorou para quem no país? Não é? E você vê, quando inventaram, por exemplo, de privatizar as rodovias. O pretexto era de quê? Somos caminhoneiros, vamos falar aí de rodovias. O pretexto era que as rodovias estavam em péssimas condições de uso. Hoje nós temos várias rodovias pedagiadas no país. Ainda funciona no estado de São Paulo. Mas se você for observar a Via Bahia no estado da Bahia, que é pedagiada também. É pedagiada, Via Bahia. Aquilo ali não presta. 153, sob concessão da Triunfo Consebra. Não tem asfalto na 153. Na BR-262 ali, que liga de Araxá a Belo Horizonte, não tem asfalto. Horrível. É pedagiada, né? E se formos falar, o serviço que eles prestam, que é apenas limpar matinho, deixa por conta do DENIT, porque o mais caro é o asfalto. O DENIT sempre fez isso, limpar a beira da estrada, né? Limpar o mato. O asfalto ninguém arruma. Fazer um acostamento ninguém faz. Aquela BR-163, aquilo ali é um corredor da morte no estado do Mato Grosso. É verdade. Essa eu conheço bem também. É um corredor da morte, certo? Então, o que falta o que está acontecendo no nosso país é falta de interesse político. Mas o interesse político, ele existe. Mas apenas para eles estão de olho naquilo que interessa a eles. E não ao bem comum, ao bem social. Entendeu? Mas sim a seu próprio ego, né? Tá cada um olhando pro seu próprio umbigo, né? Se for observar a política hoje no país, a briga pelo poder, os caras vêm com aquela conversinha todas as vezes, todas as eleições, não, vamos melhorar aí para educação, saúde. Ninguém investe em educação, ninguém investe em saúde, porque isso não gera lucro para eles, é despesa. Eles procuram pegar o nosso dinheiro dos nossos impostos e investir naquilo que vai gerar lucro para eles, né? Apenas saquear o país, como tem sido saqueado há muitos anos. Se fizermos uma observação, eu queria fazer uma observação aqui, é o seguinte, dos presidentes que nós tivemos, de Fernando Henrique para cá, todos foram capatazes, todos a serviço de banqueiros, todos a serviço de uma minoria detentora do poder aquisitivo, capitalista selvagem, que prega o neoliberalismo, que é uma das doutrinas do capitalismo, né? Que você for observar direitinho, o que é que eles pregam? Eles pregam a intervenção mínima do Estado, né? O Estado mínimo. Eles pregam
a flexibilização das leis de trabalho, você viu o que aconteceu nos últimos anos aí. Eu vejo rasgou a CLT, jogou na lata do lixo, retirada de direitos trabalhistas. E aí você vê um presidente que chega, o povo vai ter que escolher ou emprego e menos direitos, ou ter todos esses direitos e não ter emprego. Acho que dava para conciliar as duas coisas, ter emprego e também ter os direitos. Por quê? O que está ocorrendo hoje é um abuso na verdade, né? Eu vejo dessa forma, bem como uma coisa que um advogado me falou esses dias, é que tem alguns ministros lá do STF que eles querem tirar da pauta trabalhista a periculosidade do motorista por trabalhar num caminhão que transporta, que tem a capacidade máxima de 1.000 litros de combustível. Eles estão tirando isso da pauta. Então eles querem tirar isso, né, cara? Ou seja, é um direito adquirido por lei do caminhoneiro. Falando isso só do caminhoneiro, né, em si, né? Mas tem algumas outras coisas que eles querem tirar, como, tipo assim, a parte... Não contar dentro pro trabalhador, no caso pro empregador, que o momento que tu sai da tua casa pro trabalho, caso tu sofreu um acidente, aquele ali tu não pode ser mais remunerado, ser respaldado pela empresa. Isso aí foi mudado desde 2017 na reforma trabalhista. Isso daí. Que foi iniciada pelo então presidente Michel Temer, né? Muitas coisas foram vetadas e aí depois o Bolsonaro foi eleito e jogou de novo em pauta. Teve a reforma de 2019, onde foi votada a lei do marco do abuso regulatório, né? Uhum. Que ele colocou lá alguns dispositivos nessa lei em que impede a desconsideração da pessoa jurídica, que é justamente aquilo que eu acabei de falar do neoliberalismo, a intervenção mínima do Estado. Isso, exatamente. Onde o trabalhador, quando ele se sente lesado, ele se acha que está sendo lesado, ele podia acessar a justiça gratuita, hoje ele tem que comprovar ônios, que não dispõe de ônios para acessar essa mesma justiça, ou senão ele vai pela justiça comum, correndo o risco de perder e ter que indenizar ainda uma empresa, ou um banco, um grande grupo aí que já é bilionário, o camarada que... Então o trabalhador ele está hoje de mãos atadas. Eu vejo o seguinte, a forma de governo adotado tem deixado a população refém, porque das duas uma, poxa, eu sou caminhoneiro, eu trabalho já aí, estou há quase 13 anos aí no mercado de trabalho, desse ramo, e pagando caminhão para os outros. Poxa, eu queria pagar um caminhãozinho para mim. E eu vi um candidato a presidente, que hoje é presidente da República, dizia assim, olha, o camarada que abrir a própria empresinha, ele se vê refém de vigilância sanitária, de prefeitura, corpo de bombeiro, defesa civil, eu vou desburocratizar isso aí, tá ok? E depois ele chega e bota essa lei de marco do abuso regulatório, onde inibe, bloqueia a entrada de competidores nacionais ou estrangeiros no mercado, dentre eles aqui, ó, o transporte, certo? Tenho 150 mil, um exemplo, quero comprar um caminhãozinho aí para me trabalhar, pagar um caminhão para mim. Eu sei. 150 mil eu não compro um caminhão que presta, no mínimo aí uns 300 mil. Comprar um Scania aí 2012, 440, ele é em torno de uns 300, 320 mil. Aí eu vou a uma instituição financeira bancária e digo, ó, eu quero comprar um caminhão, queria que tenha o dinheiro, 50% da entrada eu tenho, eu quero financiar o resto. E o banco faz, seu primeiro caminhão, seu José, meu primeiro caminhão. Não, o banco não financia o primeiro caminhão. Mas por quê? Porque o senhor não tem NTT. Tá bom, então eu vou procurar a Agência Nacional de Transporte Terrestre para me cadastrar, fazer o NTT. Chego lá e digo, eu quero cadastrar meu CPF aí, fazer o NTT. O cara, não cadastra CPF, cadastra a placa, cadê o documento? Ou seja, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então a política adotada é para te manter refém e escravizado. Das duas, ou eu compro o caminhão para mim, ou eu vou embora dessa bosta. Aí paga um salário famigerado, que te deixa de mãos atadas, onde o que a população consegue, muito mal dá para comer. Exatamente. Aí diz, o Brasil é livre, a princesa Isabel aboliu a escravatura, a abolição da escravatura, aboliu a escravidão. Não aboliu. Antes os escravos, quando eu estudei história, tinha direito a uma sigla chamada PPP, era pão, pano e pau, que os escravos tinham. Hoje, mudou? Não mudou nada. Se tu vai reivindicar, vamos botar uns pneus ali, queimar, fazer um protesto, vamos colocar a polícia, o exército, e o pau canta também. Com bala de borracha, spray de pimenta no meio, sai uma letal. Entendeu? Então eles estão mantendo a população refém escravizada. Esse é o modelo de política adotado hoje no nosso país.
é manter o povo refém escravizado. Na rédea curta, entendeu? Eu vejo assim também. E aí eu vejo um cara igual aquele Luciano Hang, dono da Ravan, chega e comete um estelionato eleitoral. O povo vê um batalhão de 14 milhões de desempregados e ele diz assim, ó, se tal candidato aí, o que eu apoio, não foi eleito, eu vou tirar minhas lojas do país. O povo vai lá e vota no candidato dele, porque defende a causa dele. Ele defende a causa dele e o povo se sente obrigado a fazer aquilo, né? Entendeu? Mas aí o problema é a despolitização. O problema é de cultura. Aquela coisa de política, religião e futebol não se discute. Esse último eu concordo, futebol não se discute. Os caras estão milionários, mas eles estão fazendo o lado deles, estão fazendo a parte deles. Não tem nada a ver com isso, eles também não têm nada a ver. Tá? Mas a política e a religião, elas andam juntas desde que o mundo é mundo. Sabe por que Jesus Cristo foi crucificado? Porque os sacerdotes temiam perder as regalias que eles tinham perante o Império Romano naquela época. Quem crucificou Jesus Cristo foram os religiosos daquela época. Essa mesma cambada evangélica de hoje, que chega com um camarada dizendo que ele é Deus, pátria e família, que Deus? Jesus Cristo não pode ser. Porque as palavras dele para aquele malfeitor que estava na cruz junto com ele não foi bandido bom, é bandido morto, não. Foi hoje estarás comigo no paraíso. Exatamente, bonita frase, é verdade, verdade. Entendeu? É verdade. Não estou defendendo aqui bandidagem, eu sou do certo. Eu também falo isso. Não sou Lula, não sou PT, também não concordo com esse que aí está. Não acho que ele seja a melhor opção, entendeu? Na tua visão tem um desses candidatos de ponta aí, tem um que é melhor que ele? Tem. Quem que é? Igual eu estava te falando, voltando um pouquinho no assunto. Todos os que nós tivemos de Fernando Henrique para cá foram capatazes. Eu não lembro quem foi o ministro da Economia de Fernando Henrique, mas tudo gira em torno de um ministério só, o da Economia. A economia é quem dita as regras, é quem diz quanto vai e o que vai para cada um dos outros ministérios. Para o transporte, infraestrutura, educação, saúde, segurança, ciência e tecnologia, é o Ministério da Economia. Então quando você tem um presidente que uma repórter pergunta para ele, olha, me fala sobre o tripé macroeconômico, e ele faz, pô, e tu quer me... porque eu vou nomear o ministro da Saúde, eu sou obrigado a entender de transplante de coração? Não, você não é obrigado a entender de transplante de coração. Mas como um gestor, o cargo que você vai ocupar de um gestor, se faz necessário que você entenda pelo menos o básico, o mínimo de economia. É verdade. Aí ele pega e entrega o país na mão de um banqueiro, que se você for observar direitinho, o Lula foi presidente e entregou na mão de Guido Mantega. Banqueiro. Não era banqueiro, mas era bancário, trabalhava para banqueiro. Sai o Lula, entra a Dilma, entrega na mão de Meirelles, banqueiro. Pior, cara, verdade. Sai a Dilma, entra o Temer, diz, fica aí, Meirelles. Continua aí. Sai o Temer, entra o Bolsonaro, põe na mão de Paulo Guedes, banqueiro. Aliás, dono de empresa de offshore, onde há um conflito de interesses. Quando o real desvaloriza, o dólar sobe. E ele tem muito dinheiro aplicado em dólar no exterior, nos paraísos das Ilhas Britânicas. Entendeu? Seria um dever moral desse presidente já ter destituído esse ministro da Economia. Você vê a venda da BR Distribuidora, aquilo ali é um crime de lesa pátria. 8 bilhões e 600 milhões. O governo federal, ele era o sócio majoritário da Petrobras. A partir do momento que ele faz isso, o governo deixa de arrecadar com a venda e distribuição do petróleo, dos combustíveis. Então ele já não tem mais tanto interesse. E passa para o investidor privado, que quem comprou? O Itaú. Quem é um dos maiores acionistas? Paulo Guedes. Cara. É quem comanda agora. Então vamos deixar essa política de preço baseada no dólar. Voltando para o assunto dos combustíveis. Você viu o panorama da coisa, a roda, como funciona? E aí, o consumidor interno continua pagando combustível a preço de dólar. E está beneficiando quem? O investidor privado. Que hoje é o maior acionista da BR Distribuidora, o Itaú. É o Itaú, né? E aí, o governo federal já não lucra mais. Quem lucra é esse investidor privado. O presidente chega e joga bomba no colo dos governadores. E diz, olha, zero ICMS que eu banco. Até quando? Isso é crime de estelionato eleitoral. Até quando ele ia bancar isso aí? Não que eu seja a favor do ICMS do preço que está. Eu concordo que deve haver uma redução do preço do ICMS, ou pelo menos um aumento do poder de compra. É o que eu acho. Tem que ter aumentar o salário. E tem que aumentar o salário, entendeu? Porque tudo frete, sobe, né? Tudo sobe. Só não aumenta salário, não aumenta frete. Entendeu? Então, é uma matemática que não fecha. Nunca bate. Antigamente o mínimo, acho que era mínimo. Hoje em dia está sendo o mínimo do mínimo. E aí, voltando de novo, se você observar,
dos atuais candidatos à presidência, o que o Lula entendia de economia? Nada. O que a Dilma entendia de economia? Nada. Vai falar da mandioca? O Temer, por ser um cara formado em direito, devia entender alguma coisa. Mas colocou na mão de um especialista que era o Meirelles. Ou seja, então o país, todas as vezes, temos um presidente fantoche. Presidente fachada. Dos atuais presidenciáveis. Os que aí estão, candidatos à presidência. O único que eu acredito que se fosse eleito e o povo deixasse ser despolitizado e colocasse ele na presidência, o país não ia ser entregue na mão de um banqueiro. Chama-se Ciro Gomes. Porque se fala de economia, o cara é um expert. Se fala de direito, o cara é tampa. De educação, de saúde, excelente gestor. Ciro Gomes. Ciro Gomes. É o único que, de qualquer assunto, o cara conhece, debate, mostra os números, fala o que está sendo feito, o que está sendo feito errado, mostra a forma certa de fazer. É o cara que eu acredito que sim daria, se tivesse a chance de entrar, mas existe uma polarização da grande mídia aqui, que é isso mesmo, fica polarizando dois. Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro. Eu também acho isso, eu concordo contigo nessa última frase que tu falou, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Eu acho isso de uma pobreza, de uma falta de conhecimento grande por parte da população, inclusive abrangindo todos esses assuntos aí que tu citou, de economia, aumento das coisas, tudo, a inflação alta, questão de você não ter a condição de comprar um caminhão. Você até tem condição de comprar um caminhão, mas ele não te dá oportunidade. Não dá porque a lei do marco do abuso regulatório hoje bloqueia a entrada de competidores. Então é o governo de quem? É o governo dos ricos, é o governo do... Por que o grande empresário não está preocupado? Por que não estão batendo panela mais? Acabou, né? Mas o panelaço era nas sacadas dos edifícios, na orla de Copacabana, era lá no Alphaville, era no Morumbi, era na orla de Boa Viagem, era lá em Pajuçara, em Maceió, era lá em Fortaleza, ali em Iracema. Praia da Litorânea, em São Luís, Maranhão. Né? Centro de Goiânia. Você via panelaço dentro da comunidade pobre, carente? Não. Isso é verdade. Entendeu? E quem tem mais acesso? Agora, a gente... No começo da nossa conversa, a gente até falou, não vamos falar de política, mas para se falar de preço de combustível, se falar da vida do caminhoneiro, da vida do povo, não estou falando só de caminhoneiro, eu estou falando do povo, não é só do caminhoneiro, é do pedreiro, é do açougueiro, é do faxineiro, é do cara que trabalha aqui, que é o vigia, né? O vigilante, é todo mundo, cara, todo mundo está sofrendo. E quem mais está sofrendo com isso? É quem ganha um salário mínimo. Como é que o camarada que ganha um salário mínimo, ele consegue dar conta de sustentar uma esposa e um filho, se ele tiver pelo menos uma esposa e um filho, e pagar aluguel? É por isso que eu falei, que antigamente era o salário mínimo. É R$ 1.232 agora, se você descontar 8% de INSS, ele recebe menos de 1.100. Aí ele paga 500 de aluguel, paga 300 de água e luz. O que é que ele come? Ele é esposa e filho. É nesse assunto que eu comecei a falar, que teve todas essas situações aí, na minha concepção, o verdadeiro culpado da gente... que nós, a nação brasileira, a população brasileira passar por isso, eu culpo para mim tem um verdadeiro culpado disso aí, sabe quem é? Na minha concepção, não sei se na tua, é a própria população, que não busca conhecimento. Inclusive tem uma frase bíblica, não sei qual livro, nem capítulo, nada, mas eu lembro dela que diz assim, que Deus fala, meu povo perece por falta de conhecimento. E a sociedade... E Jesus enfatiza isso aí quando ele diz, erreis por não examinar as escrituras. Exatamente. Então porque se os crentes que hoje aí estão, a maioria deles, lessem a Bíblia, com certeza não estariam apoiando o Bolsonaro. Então, exatamente. Então eu olho nessa questão assim. Então se a gente passa por tudo isso... Não vou generalizar, dizer que são todos, tá? Não, claro. Vale colocar aqui que não são todos. Só um instante. Pode atender. Deu uma pausa aí que ele pode atender a esposa dele. Então, é que nem eu falei. Na minha concepção, o maior culpado é a sociedade, porque não busca conhecimento. Eles entram muito na onda do... eu voto no Zé, e o outro, não, eu voto no João. Mas realmente buscar conhecimento da situação do Zé e do João, ele não vai. É igual aquela coisa, igual você fala assim, ô Gil. É como se fosse o camarada torce pro Corinthians, o outro torce pro Palmeiras, o outro torce pro São Paulo. Eu sou esse time, eu vou morrer esse time no mundo. Só que na política é diferente. Funciona diferente. Entendeu?
Eu concordo. Eu não vou dizer que são todas as empresas, todos os empresários que agem assim. Tem empresários que são bacanas. Tem. Tem empresários que ele vê, ele tem o lado humano dele, o lado coração. Não é só o CNPJ que não fala mais alto. Não é só o CNPJ que fala mais alto. Não é só a conta bancária dele. Ele vê o lado do ser humano em si. Do colaborador. Entendeu? Eu vou te falar que a empresa que eu trabalho hoje é uma excelente empresa. Entendeu? Eu tô gostando de trabalhar nessa empresa. É o que eu digo da Já minha. teve algumas que eu trabalhei que eu fui lá e pedi conta. Eu falei, não, peraí. Assim não dá não. Não dá pra mim, eu saio fora. Entendeu? Não deu pra mim, eu saio fora. E igual você falou aí, a culpa disso aí, isso é uma questão de cultura do nosso povo. Se você pegar o jovem hoje no Brasil, presta bem atenção nisso aqui que eu vou te falar. Um garoto, uma garota na faixa etária entre os 15 e os 20 anos de idade vai conversar sobre esse assunto, política com eles. Ah, que cara chato, que papo chato. Entendeu? Já na Europa é diferente. Nos Estados Unidos é diferente. O jovem interage diretamente. Eles se interessam por isso. Por quê? Eles sabem que a qualidade de vida deles depende da política. E político esse que amanhã vão estar eleitos por eles, né? Entendeu? Ora, os que aí estão hoje na política, eles fazem da política um negócio de família. Procuram colocar os filhos, depois colocar os netos. Um genro. Né? E assim vai. E querem se manter ali. Peraí. Não é assim não. É como se fosse na época do faraó, Sempre manter a família na mais alta. Agora uma coisa também que o povo precisa entender é o seguinte. Querem um salvador da pátria. E não adianta. Se perguntar qual o modelo de governo adotado no Brasil, presidencialismo? Um parlamentarismo disfarçado de presidencialismo. Quem manda é o parlamento. Então, enquanto o povo não se conscientizar, presta atenção aqui, e não aprender a votar para deputado, senador, vereador, deputado federal, deputado estadual, não vai mudar não. Isso eu concordo, eu observo isso há muito tempo. Não vai mudar não. Você vai botar quem você quiser na presidência. Enquanto você não souber votar, não aprender a votar para deputado federal, senador, deputado estadual e vereador, não vai mudar nunca. Enquanto o povo também não aprender a fiscalizar, parar de estar com besteira, assistindo bobagem de TikTok, desses vídeos engraçados, seja TikTok ou outros vídeos, não desfazem desses aplicativos, esses certo? Conteúdos aí, né? Não se desfazendo desses conteúdos aí, né? Pode assistir, mas se interessa pelo óbvio, né? Mas que busque se aprofundar mais nesses assuntos, nesses aspectos. Eu acho um pecado muito grande desse detalhe que tu falou aí, da sociedade votar num deputado, não sabe se é... As pessoas não sabem distinguir o que é um deputado estadual e nem federal, muito menos senador. Eles vão lá e votam, não sabe pra quê e não sabe... Dali 6 meses tu pergunta, tu votou pra qual deputado? Não sei. Na hora lá eu peguei lá e um santinho no chão lá e votei. Pois é. Cara, isso é uma falta de conhecimento que isso me deixa estarrecido, de verdade. E é justamente isso que eles querem. E são quem faz as leis, são quem dita as leis, as regras, para esse eleitor burro elaboram, aprovam caminhar e o presidente sanciona, o governador, o prefeito sanciona, né? Seja na esfera municipal, estadual ou federal. Então, o que é uma questão de educação, é uma questão de cultura, é uma questão de interesse. Mas a culpa também, igual o senhor falou, não é somente deles, dos políticos que lá estão, não, é do povo mesmo, que não se mobiliza. Não fazem nada. Por muito menos do que isso, os nossos vizinhos aqui, os argentinos, eles vão para a rua, eles se mobilizam, eles param o país. Eles interagem diretamente Chile, na política. A Venezuela, eles param o país. Eles acompanham a política mesmo, o político o qual está eleito, eles acompanham. Na França, quando foram mexer na reforma, fazer uma reforma trabalhista agora na França, na Espanha, na Inglaterra, você vê, o país para. Aqui, teve reforma trabalhista em 2017, vieram fazer uma paralisação em 2018 para reivindicar o quê? O que é que se estava reivindicando ali? O que é que era a pauta da reivindicação daquela paralisação dos caminhoneiros de 2018? Não pagar enxerguido? Redução da tarifa de pedágio? Redução do preço do combustível? Tabelamento mínimo de frete. Cara, que não deu em nada, hein? Tudo isso que eu te citei aqui, só beneficia quem? Quem tem caminhão. Tem caminhão,
Para quem é trabalhador, funcionário, estava se reivindicando o quê? Para mim, que sou motorista, se reivindicou o quê? Então tem a obrigação de parar e fazer graça para os outros rir, não. Então, existe uma desunião da própria categoria. A categoria tem muita força. A gente tem força de derrubar um governo. O problema é desunião. Os caras preferem te dar uma fechada ali, às vezes tu sem querer, tu se distrai um pouco, quase toca no retrovisor do cara, o cara vem e te joga fora da pista. Para lá na frente, vem te dar um tiro. Fica brigando pra ver quem vai descarregar ou quem vai carregar na frente. Ah, que o meu caminho é melhor, só tem expert. Pior. Vai fazer um filme, não tem coadjuvante. Tudo é protagonista, tudo é ator principal, só tem artista. Tudo é brabão. Na nossa profissão, pior que tudo é brabão. Mas na hora do vamos ver, é um bando de frouxo. Não vai ninguém, cara. Entendeu? E não vai ninguém. Quando tem algum que se destaca, que quer alguma coisa... Eu concordo, Gil, que tem que ser bom pra empresa. Tem que ser bom pra empresa. Até porque se a empresa que eu trabalho, ela vai bem, minha boia tá garantida. É verdade. Entendeu? Eu faço de tudo. Eu zelo, eu tenho cuidado, cuido da manutenção, para não dar manutenção, não dar prejuízo para a empresa. Entendeu? Eu faço de tudo, como um bom profissional que sou. Eu sei o meu valor, eu sei meu potencial. Entendeu? Que eu penso dessa forma. Tem que ser bom para a empresa, tem. Tem que ser bom para o cliente também, tem. Mas também tem que ser bom para mim. Que faz a máquina andar. Tem que ser bom. É a base da pirâmide, né? É. Tem que ser bom para a base da pirâmide. Entendeu? Acho que é isso aí. Caminhoneiro, a vida de caminhoneiro hoje, tá fácil? Não, não tá. Você para nos restaurantes, você é extorquido. Eu digo isso também. Um salgado, eu cheguei em posto que o salgado é R$10, uma coxinha. R$10. Isso é uma extorsão mesmo. Isso é extorsão, cara. Isso é abuso. Entendeu? Ser tocado de pátio de posto. Vai abastecer, motor? Vou não. Então, sai. E você vai ver, às vezes, o banheiro do cara, que te cobra R$10 numa coxinha, o banheiro dele é uma imundice. É verdade. Não tem condições mínimas hoje, entendeu? Então precisa-se de alguém que olhe para nós. Que faça alguma coisa pela categoria. Entendeu? Acho que é isso que precisa. Precisa por esse a categoria se unir também, ser mais unido. Precisa as pessoas, falando não somente agora de motorista, as pessoas em si, em geral, o que está lá em cima, o que está embaixo, ter um olhar assim ter um olhar de amor ao próximo, sabe? De olhar pro próximo, se colocar no lugar dele, se condoer, sabe? Eu também digo a mesma coisa, faço das tuas palavras as minhas, porque, cara, do mais alto a corte do nosso país ao mais baixo, aquele morador de rua, tudo que ele come é transportado num caminhão, e caminhão esse que é levado de um local para o outro pelo motorista, né? Então, assim, falta amor. Amor mesmo. Respeito. Falta Deus no coração das pessoas. De todas. Verdade. Bandeira, eu quero te agradecer demais por essa entrevista. Você me desculpa aí qualquer coisa, se eu falei achei alguma top coisa que... demais, né? Espero que os nossos seguidores aí também curtam e divulguem, viu? Assim, eu achei top. A todos aí que ouviram falar, vai ter os que concordam, vão ter os que não concordam. Eu respeito a opinião daqueles que não concordam com o que eu falei. Cada um escolhe o lado que acha melhor, que deve seguir. Entendeu? Exatamente, exatamente. É a minha visão. O mais importante do ser humano é ter respeito. Eu respeito do lado de qualquer um. Entendeu? Isso é verdade. Agora, é isso. É a forma como eu vejo, a forma como eu penso. E não tem como a gente falar da vida de caminhoneiro hoje sem tocar no assunto da política. Não tem como. Infelizmente. Aliás, é quase e da religião. E da religião, porque andam juntas. É assim, ó, se entrelaça. Religião e política, elas andam juntas. Já tem gente que também, só enfatizando mais esse detalhe, tem gente que fala assim, política e religião não se discute. Eu acho que é mais ou menos isso, né? E eu acho que tem que ser discutido. Tem que ser discutido, sim, no bom sentido. Dessa discussão aqui. Sem briga, tu expõe sem... o que tu pensas
eu vou te ouvir, vou analisar, poxa, o que é que eu posso fazer para melhorar para aquele. Não é obrigado nós brigar por causa disso. Nós temos que, se não concorda, mas não é obrigado brigar, tem que respeitar a opinião do outro. Eu respeito, e o que é que eu posso fazer para melhorar para as condições de vida daquele meu irmão ali? E depois ele pensar também da mesma forma, o que é que eu posso fazer para melhorar as condições de vida daquele cidadão ali? É verdade. Né? É um se preocupar com o outro. Porque na verdade, tem pessoas que digam, eu não preciso de ninguém, precisa. Você vai numa padaria, você vai num açougue, tem um cara lá que vai ter que cortar a carne para você, velho. Entendeu? Como você não precisa de ninguém? Se o cara que tá lá na roça não plantar o feijão, você não come. Se o outro não subir em cima da bulé e transportar esse feijão até o mercado, você não come. É verdade. Aí o cara fala, mas eu tô pagando. Não, filho. Não é assim, mas se não. você pagar e não tiver... É uma cadeia. É uma cadeia. É uma roda gigante. É uma engrenagem. Funciona. Tem que estar todo mundo ajustado, todo mundo concordando. É verdade. Agora, se somente um lado estiver levando a vantagem, lucrando e massacrando o outro, aí a coisa vai de mal a pior. Mas chega um ponto que fica estagnado. Chega um ponto que para mesmo. Não vai. Uma boa tarde a todos. Hoje é a data de 7/11/2022. Quase 16 horas, 15 horas e 56 minutos. Obrigado, viu? Valeu. Um abraço. Um abraço. Tamo junto. Segue nós aí.